Misericordioso, Criador do universo, lançai as vossas bênçãos sobre os trabalhos dos vossos filhos, em vosso sagrado nome, vão executar nesse terreno, em benefício dos seus irmãos, também vossos filhos. Pai misericordioso e justo, dai a permissão aos espíritos de luz superiores, aos anjos, santos, orixás, chefes, falanges e seus comandados, aos caboclos de preto velho, espíritos do mar, dos rios, fontes e cachoeiras, a todos os espíritos puros ou purificados, que lancem sobre este terreno suas variações salutares, seus fluidos regeneradores, em benefício dos que vêm aqui em busca de alívio, socorro e cura para suas dores morais e físicas. Oxalá, poderoso e cheio de bondade, derramai sobre nós os vossos eflúvios, infundindo em todos nós a resignação, a boa vontade para desempenharmos bem a nossa tarefa. Anjos de guarda, guias e protetores nossos, derramai vossa influência sobre os médicos aqui presentes, a fim de que, possuídos da vossa energia, possam transmitir aos irmãos necessitados de amparo. Espírito de luz, dai aos médiuns a vossa força, para que estes a transmitam aos irmãos que dela necessitam. E as energias do universo, sob a ação dos espíritos de luz, guias e protetores, anjos da guarda, derramem-se luminosas, benéficas e fortes neste ambiente. Purifiquem-no, iluminem-no, afastando os maus elementos do espaço e da terra. Espíritos superiores, defendei este terreno, impedindo a aproximação dos espíritos perturbadores. Pai misericordioso e justo, louvado seja o vosso nome para todos sempre. Assim seja. Bom, nós vamos iniciar a aula de hoje. Lembrar rapidamente do que nós tratamos na semana passada, né? Não vou fazer toda aquela revisão, eu perdi muito tempo semana passada, é que tinha algumas pessoas que estavam chegando, né? Que precisei então me explicar um pouquinho mais. Na primeira e segunda aula nós falamos basicamente da história da Umbanda e a história aqui da nossa casa. Praticamente foi isso, né? Falei sobre Zé de Moraes, a origem da Umbanda, os livros, depois falei sobre a origem aqui da nossa casa, lá da Araraquara, da Pena Roxa, do Caboclo Pena Roxa, Caboclo Folha Verde, né? Caboclo Arrancatoco, até chegar no Caboclo Menino. 85 anos aí mais ou menos de história, né? De tradição de caboclos. E a nossa doutrina, que é a doutrina dos 7 reinos sagrados, ela tem uma influência muito grande, que vem lá do Caboclo Mirim, esses fundamentos. Não temos ligação nenhuma com a Pena Mirim, não temos ligação nenhuma com o primado do Umbanda, é importante deixar bem esclarecido isso daí, né? Então, tudo bem? Mas toda aquela influência, todo aquele conhecimento, toda aquela filosofia passou para a gente, chegou até a doutrina dos 7 reinos sagrados, né? Então eu gosto sempre de falar isso, que eu admiro muito a base, a filosofia, a maneira de trabalhar lá do Caboclo Mirim. E graças a ele, graças ao São Benjamin, que depois nasceu o primado de Umbanda, e eu tive a oportunidade de falar na última aula aqui, todo aquele trabalho desenvolvido pelo primado de Umbanda, né? Principalmente para nós, aqui em Santos, eu falei até do bairro da Vila Mirim, a maioria, tenho certeza, não sabia disso, né? Foi uma homenagem ao Caboclo Mirim, né? Ao hino da Umbanda, que foi gravado pela primeira vez lá dentro do primado, né? A festa de Manjá, né? E outros eventos. O primado de Umbanda fez muita coisa pelo Umbanda mesmo. Existe hoje em São Paulo, existe hoje no Rio, mas não temos ligação, né? A doutrina é diferente. Simplesmente sofremos uma grande influência. Chegou até a gente por intermédio do Caboclo Mirim, por intermédio do primado de Umbanda. Tá bom? Falei também de um assunto importantíssimo, que eu gosto sempre de lembrar, que é a diversidade de rituais da Umbanda.
é uma coisa importantíssima. Eu falei da rede, né? Quando eu estava aí ano passado, falei da rede, dos vários fundamentos. Eu fiz aqui um plano, uma luzinha pequena, né? Mas são vários, né? Nós temos vários fundamentos de várias religiões, de vários povos, né? E tudo aquilo influencia a Umbanda. O importante ali, a principal ideia, era passar para vocês que dentro daquela rede, que é a Umbanda é um conjunto todo, mas dentro daquela rede você vai encontrar terreiros com fundamentos diferentes, né? E o principal, temos que respeitar. E não existe ali Umbanda menor que Umbanda, nem Umbanda mais forte que Umbanda. Isso não existe. Umbanda é uma só. Umbanda é uma só. Certo? Isso que é importante. Porque há 30 anos atrás, 40 anos atrás, hoje ainda tem muitos disso, a gente sabe essas pequenininhas, né? Umbanda, isso, aquilo. Ah, fulano trabalha errado, fulano trabalha certo, o terreiro tem força, o terreiro não tem força. Se ele realmente é um terreiro sério, se ele está dentro daquela malha ali, se ele faz a caridade, né? Se ele não é simplesmente um comércio, é um terreiro de Umbanda sério. Se ele está ajudando as pessoas, orientando as pessoas, é um trabalho sério. Então a gente tem que respeitar. O que muda são os fundamentos, né? Eu expliquei isso. E em algumas situações, a gente observa a polaridade. Infelizmente existe isso. Com o passar do tempo, a tendência é que cada vez mais a gente vá sumindo, entendendo e respeitando, né, os extremos. Aqui muitas vezes surge polaridade, por exemplo, influência africana com influência espírita, né? O corte, eu falei, o sacrifício de animais não faz parte da Umbanda, desde o início de Zélio de Moraes. Zélio de Moraes, quando começou a Umbanda, não incluiu esse tipo de ritual. Agora, como a Umbanda trouxe, eu já comentei isso na semana passada, de todas as outras formas de culto, né? Lá do Candomblé de Caboclo, da própria Macumba Carioca, do Catimbó, da Jurema, todas essas pessoas, esses mestres, cada um trouxe o seu fundamento. No Candomblé teve gente que ligou com Umbanda, conheço muita gente. Eu tenho um parente minha que foi da Umbanda, foi para o Candomblé e depois virou kardecista. É que interessante, né? Conheço outras pessoas que eram da Umbanda, foram para o Candomblé e voltaram para a Umbanda, né? Então, esse tipo de coisa tem. O que acontece? O cara acaba levando fundamentos de uma para outra. É complicado, eu já falei isso é complicado, misturar fundamentos porque são religiões diferentes. Agora, aquelas tradições, aqueles terreiros que estão bem próximos do fundamento africano, eles têm então rituais, né? De corte, de bolívar, de xalá, tal, deitado, como tem camarim, e a gente tem que entender e faz parte do plano. Eu digo entender porque eu estou na outra ponta. Na nossa casa nós não fazemos esse tipo de ritual dentro da nossa tradição. Tá certo? Nós não fazemos aqui. Nós seguimos uma orientação que vem da doutrina de 1920. Que era na mesma época do Zélio de Moraes. E como é que foi se mantendo rígido até hoje. Tá? Mas tudo isso é Umbanda. Então a gente tem que respeitar. A gente vê pela internet, né, os debates e tal, e as pessoas às vezes uma parte para agressão da outra. Agressão. Começa com bate-boca, tal, daí já quer processar, já quer isso, quer aquilo, que ofende. Por quê? Porque um tem um fundamento, o outro tem outro, e daí querem dizer qual é a Umbanda verdadeira. Não existe isso. É uma rede. Umbanda é uma coisa só. Né? Isso que é importante, então eu queria deixar registrado aqui no nosso curso. Falei bastante disso na primeira aula e na segunda, né? Tá bom? E agora nós vamos entrar no que eu considero, que eu falo, né? Mais 2 aulas agora, na parte científica, vamos dizer assim. Que não tem nada de ciência profunda, né? Nada, são conceitos básicos, né? Mas agora é uma parte interessante do curso. Para algumas pessoas não culto satisfeito, para outras não, é interessante, né? Que a gente aprender, mas para a doutrina é importante. Por quê? Eu já falei para você, a finalidade da doutrina dos 7 reinos sagrados e do curso é passar para vocês uma licença. Ou seja, ter base, ter solidez para entender tudo que vai sendo feito dentro da Umbanda, dentro do terreiro, dentro da nossa tradição. Então, eu vou começar a comentar hoje sobre o universo. Ah, mas o que tem a ver o universo com a Umbanda? É um conceito, né?
Tem pessoas aí, umbandistas, que não têm uma ideia, não têm uma opinião, não está definido o que é o universo, o que é o universo. Então a gente passa para vocês essa visão, que é uma visão simples, tá? A intenção não é se aprofundar, né, em conceitos filosóficos, né, em conceitos da ciência, não se vai falar de física quântica, nada disso. Mas é importante passar para vocês para que todo mundo entenda o que vai vir depois. Tá certo? Então, primeira coisa, né? Vamos falar do universo. Então, o que é o universo? Quem dá aula? O que é o universo? Olha, a linguagem é bem simples, porque a ideia é passar para todo mundo, né? A gente sabe, e no curso que eu faço aqui, a sétima turma, a gente recebe pessoas de todos os cursos. Então, a ideia não é fazer uma aula com nível, né, de faculdade, e também não fazer uma aula, né, baixar uma coisa da média para que todo mundo possa entender. O universo é um conjunto de tudo que existe, não é isso? Podemos dizer que é isso, né? Tem outra definição, mas é um conjunto de tudo que existe. A primeira ideia que veio quando a gente fala do universo é o espaço, né? As galáxias, né? Os planetas, as estrelas. Tá? Então é importante que a gente fale um pouquinho sobre isso. Por que é importante? Porque eu vou falar para vocês aqui de duas características do universo que são importantes para mim poder depois justificar o conceito de orixá que existe dentro da doutrina. Tá certo? Então eu primeiro preciso falar do universo, para depois, mais para frente, chegar no orixá, dentro da visão doutrinária. Tá certo? Então o universo é um conjunto de tudo que existe de cosmos, né? Tá? Outro detalhe, a palavra universo também é um conjunto de coisas, não é isso? Pode ser o universo dos umbandistas, né? São todos umbandistas. O universo dos candomblecistas, né? O universo dos professores. Então, algumas vezes aqui eu vou falar o universo material e o universo espiritual. Na realidade, o universo aqui, para mim, a definição é tudo, incluindo tanto espiritual quanto material. Mas, para ficar mais didático, a gente às vezes fala universo material. Quer dizer, tudo que é material é universo naquele universo material. O universo espiritual, tudo que é espiritual. Tá? Agora, tudo isso é uma coisa só e faz parte do universo. A ideia é essa. Quais são as visões que existem, né, sobre o universo, sobre a criação do universo? Tá? Eu fiz uma pesquisa, fiz até algumas anotações, anotei para não esquecer, né? Quando a gente fala do universo, a gente pode tentar estudar o universo, entender o universo de várias formas, através da mitologia, através da religião, né, da filosofia, da ciência, da filosofia, tá? Então nós temos várias visões sobre o universo. Eu fiz uma pesquisa e relacionei basicamente as visões que existem. Quando você fala do universo, a primeira ideia que tem, a primeira das correntes que tem, é que ele sempre existiu. O universo sempre existiu. Essa é uma visão. Existe essa visão, tá? Essa visão aqui, ela pode ser aberta em duas opções, em duas correntes. Uma, o universo sempre existiu e ele é estático, estacionário. Sempre foi daquele jeito e ele não muda. Sempre existiu, sempre vai existir e é estático, tá? É estacionário. Quem que tem essa visão, né? Quais as religiões? Então, pelas pesquisas que eu fiz, nós encontramos o budismo, tá? O jainismo, que está ligado lá com a língua também, né? Filósofo, Aristóteles tinha essa visão. A visão do universo do Aristóteles, o que era? A Terra e as esferas. As esferas fixas. Acho que eram 10 esferas. E acabou. Parado. Era aquilo. Essa era a visão, o universo parado, estático. As 10 esferas. Hoje em dia a gente encontra algumas doutrinas, até que falam das 7 esferas espirituais, né? É um universo estático, parado. O candomblé, na cor, porque a gente pega uma parcelinha dele para que vamos estudar, eles têm uma visão coluna e dividem em 9 planos. É um universo estático.
Tá lá, tá certo? Então, essa primeira visão é essa que eu falei. A segunda seria o universo dinâmico. Dinâmico, cíclico, ou seja, ele está sempre em movimento, sempre mudando, sempre alterando. Quem tem esse tipo de visão? O hinduísmo, tá? Alguns filósofos pré-socráticos, né? No livro até comentam algumas dessas visões, né? Dos filósofos antigos, e alguns cientistas na atualidade. Existem alguns cientistas que defendem essa tese, que o universo é dinâmico, né? O nome da hipótese, da teoria, seria que o universo pulsante. Existem algumas teorias da física que ela acha que o universo se expande, depois volta, se expande, depois volta. Tá? É interessante essa visão aqui, que eu descobri, fui pesquisar um pouquinho. Existe um físico, que a gente ouve muito falar do Big Bang, né? Mas não é a única visão aceita, não. Tem várias. A ciência é assim, né? A ciência está sempre buscando, se atualizando, se aprimorando, e quando ela encontra um conjunto de ideias, de regras melhor, ela descarta aquilo que não serve mais. É a física clássica, que é a física quântica hoje em dia, que só se fala nisso, física quântica e tal, e é melhor que uma série de eventos aí, né? Bom, eu descobri um filósofo aqui, um físico, um brasileiro chamado Mário Lovelo. Já ouviram falar dele? Então, ele é um físico, ele foi premiado, ganhou o prêmio, foi para a França, dar aula na universidade lá, e ele tem uma teoria que está sendo muito, muito aceita. Isso é desde 2004, hein? Que tem essa projeção toda. Chama Teoria do Universo Eterno. E o universo está em constante mutação. Então, a teoria dele é diferente do Big Bang. Eu vou falar isso aqui, mas não vou antecipar, né? Mas é uma teoria diferente, que se enquadra exatamente aqui, ó. Ele é eterno e está sempre mudando, ou seja, sempre existiu. Sempre existiu, só que está sempre mudando. Então é uma teoria da física moderna, tá? Bom, qual é a outra opção? A primeira é que o universo sempre existiu. A segunda opção, ele passou a existir a partir de um determinado momento. Ele passou a existir. Tá? Fui pesquisar, né? Então aqui também nós temos duas opções, duas visões. Ele passou a existir do nada, é a primeira opção. Do nada, do vazio. Não tinha nada e a partir do momento passou a existir o universo. Tá? Essa visão da onde vem? Onde vem? Onde? Não, também, inclui aí, mas é a visão aceita pelo cristianismo, pelo judaísmo. Ou seja, a partir do momento que Deus criou o universo, antes não tinha nada. Passa-se a luz e começou o universo a partir dali. Então, essa visão aqui, que nasce do nada, do vazio, ela é uma visão que é do judaísmo, cristianismo e do islamismo também. Né? Então, aqueles terreiros de Umbanda, vamos dizer assim, que tem uma forte influência católica, espírita, se aproximam dessa visão, porque é a doutrina cristã. Né? A partir do momento é o criacionismo, né? Deus criou o universo e começou ali. Tá? Qual é a outra visão que tem dentro disso aqui, que passou a existir? A segunda visão é o seguinte: ele passou a existir de alguma coisa. Antes do universo tinha alguma coisa. Então ele passou a existir a partir dali. Tá? Onde você encontra isso aqui? A maioria das mitologias politeístas, aquelas visões de vários deuses, então normalmente sempre existiu alguma coisa antes do universo nasce dali. É aquela coisa. O taoísmo também tem uma visão assim. Tá? Existem filósofos também aí, né? Gregos que defendiam também essa ideia. E qual é o princípio? Uma das correntes falava do ovo cósmico. Por exemplo, tem um ovo e de lá saiu o universo. Então o universo passa a existir a partir de um momento, de alguma coisa, do ovo. Né? Outras correntes, inclusive científicas, do caos primordial. Então antes existia um caos.
Estava tudo confuso, mas existia alguma coisa e a partir de lá surgiu o universo, né? Ou então a teoria do Big Bang. O que fala o Big Bang? Tinha um superátomo, ou seja, a matéria toda estava concentrada num ponto. Então já existia aquele átomo, aquele ponto. Toda a energia, toda a matéria concentrada ali. A partir dali dá uma explosão e a energia e matéria se expandiu. Que é uma das teorias bem aceitas, né? Atualmente pela ciência. É discutida, tá? A ciência é assim, né? A gente usa aquilo lá, tem hora que deu certo, mudou mais, a gente vai mudando. É o caso aqui do Mário Nogueira, que tem outra teoria. O Big Bang teve uma grande aceitação, por quê? Explicou vários fenômenos que ocorrem, né? Os cientistas comprovaram, né, que as galáxias estão se afastando, mas também ela veio dos Estados Unidos e ela coincide também com uma visão, de certa forma, cristã, né? Que veio, então, tem alguma coisa assim que é bem próximo da gente, é por isso que é aceita. Mas existem várias, tá bom? Existem várias. Isso que eu estou falando aqui, ó, não cheguei no quebra ainda. Isso é só uma visão geral para mostrar para vocês que é muito discutível, né? Eu não estou colocando aqui a verdade absoluta, né? Para isso é o correto. Não. Estou mostrando para vocês que existem visões diferentes, filosóficas, teológicas, né? Científicas, mitológicas, né? Existe mitologia africana que o mundo foi criado lá com uma cabaça, né? A galinha chegou lá, se expôs. São visões, né? Já existia alguma coisa antes. Então, se a gente for estudar, se aprofundar, não vai fugir disso que eu mostrei aqui. E de uma maneira muito simples, eu mostrei todas as funções que existem sobre a formação do universo, a cosmogênese, vamos dizer assim, né? Cosmogênese. Mas para nós aqui, eu preciso de dois conceitos muito simples, que eu quero dar uma reforçada, lembrar, todo mundo sabe os conceitos, que são os conceitos que eu preciso para passar para vocês. Oi? Se quiser fazer alguma pergunta, faz, tá? Eu começo a me empolgar a falar, mas é só pergunta. Ó, tem dois conceitos aqui dentro do universo que eu preciso para nossa infinito, tá? E eterno. Esse infinito e eterno. Esses dois conceitos são importantes para mim e é por isso que eu preciso fazer, trocar essa ideia com vocês para relembrar, porque todo mundo conhece esses dois conceitos. O que é alguma coisa infinita? Vamos lá, gente. Alguma coisa, o que é infinito? Uma coisa que não tem fim, né? Muito grande, não tem fim. Você caminha e nunca vai chegar no fim. Infinito. A infinito é isso. Esse conceito é importante. Porque dentro da nossa visão aqui, da doutrina dos 7 reinos sagrados, o universo para nós é infinito. Tá? Então você vai e nunca vai chegar no fim. Sempre vai ter alguma coisa. Outros planetas, outras galáxias, outras estrelas, e assim. Tá? Isso é importante para me mostrar de qual pluralidade de vida, né? De existência, de seres. A vida não existe só na Terra. O universo é infinito, existe grande chance de ter vidas em outros planetas, né? E a evolução ter se processado também em outros lugares, em outros planetas, em outros tempos. Então esse conceito de infinito é importante. Tá? Faz um favor, até para o livro dos Espíritos, que eu esqueci. Eu vou citar ele aqui, o livro dos Espíritos. Deve estar ali na edição. Outro conceito importante, a questão da eternidade. Né? O que é eternidade? O que é ser eterno? O que é ser eterno? Tá? Não precisa ficar envergonhado, não fiquem à vontade. Tá? E a gente está entre amigos, né? Eu só estou relembrando, né? Passando alguma coisa. Ninguém precisa se encapular de falar, né? Tá certo, fiquem à vontade. Uma coisa eterna, uma coisa que também não tem fim, mas é no tempo. O infinito seria no espaço. No espaço. Você anda e nunca acaba. Você sempre vai andar. Eterno. O que seria? No tempo. Tá? Eterno. No tempo. Ou seja, você pode ir lá para o passado,
Ou pode pensar lá no futuro que você não consegue chegar a imaginar um fim. Seria mais ou menos isso, de uma forma bem simples, né? A ideia é essa, passar de uma maneira bem simples. A eternidade. Tá? Sempre vai existir o tempo. Tá? Não dá para mim determinar dentro da visão nossa aqui, da doutrina, tá? O início do tempo e o fim do tempo. Para nós é eterno, né? Bom, isso é importante também porque para mim poder depois justificar o conceito do orixá. Eu vou explicar depois mais para frente, tá bom? Então, esses dois conceitos, ó, uma coisa infinita e uma coisa eterna, é muito importante para a gente. Então, para nós, dentro da doutrina, o universo é infinito e é eterno. Certo? Ou seja, ele teve um momento da criação, vamos dizer assim, né? Deus criou ele, a gente aceita esse conceito. Agora, quando ele vai acabar e quando Deus criou, eu não sei. Mas como Deus é eterno também, então a gente entra numa questão filosófica. Então, para nós, basta ter esse conceito. Eternidade, vamos pensar no passado. Pode ir para o passado. O Big Bang ele fala em 15 bilhões de anos no universo. Para nós, é muito. Não dá para fixar. Não dá para fixar. Para nós, dentro dessa filosofia, dessa visão filosófica religiosa da doutrina, tá? Então, esses são os dois conceitos que eu queria passar para vocês. Alguém tem alguma pergunta sobre isso que eu falei aqui, de infinito, de eterno? Quer fazer algum comentário, gente? É importante, se não entendeu, fala, tá? Que eu volto aqui. Bom, tudo bem? Posso para frente? Vamos lá. Agora, eu vou falar de uma outra coisa. Além dele ser infinito e eterno, o nosso universo, né, o universo da doutrina aqui, a gente vai dividir ele em duas partes. Para nós temos o universo material, ou seja, a dimensão material, o tempo e o espaço. Né? Tempo e espaço para nós está aqui. Os que nós conhecemos. Né? Tudo que é matéria está aqui. E a dimensão espiritual. Então, como eu já falei antes, usando o universo espiritual e o universo material. Mas tudo isso é uma coisa só. Tá? Então eu posso dizer que a física utiliza do conceito do universo material, espaço e tempo. Nós incluímos uma dimensão mais que a dimensão espiritual. Tá? E o que mais tem? Essa visão aqui, material e espiritual, é uma visão aceita tanto pelo espiritismo quanto pela tradição africana. E eu já comentei com vocês aqui que a nossa ideia qual é? A ideia é buscar lá na tradição africana conceitos da mitologia, da religiosidade, e buscar o espiritismo também. Nós trabalhamos, temos uma grande influência do espiritismo, buscar conceitos do espiritismo, tentar enxergar isso de maneira racional, leia-se ciência, né, de uma forma racional, e apresentar a doutrina para vocês. A ideia é essa. A ideia é essa. Então, sempre que for possível, tradição, espiritismo, ciência. A gente vai sempre tentar trabalhar dessa forma, né? Tentar mostrar tudo de forma racional. Eu já falei que certas coisas não dá, né? Certas coisas a gente não tem condições de chegar lá, assim, racionalmente. Mas na medida do possível, tudo vai ser uma estrutura teológica, né? Então, olha, vamos ver o espiritismo que diz sobre isso. Eu trouxe aqui, ó, o Livro dos Espíritos, por isso que eu peguei e pedi para a Academia buscar para mim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu esqueci. A pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Eu vou ler para você. Pergunta 27 do Livro dos Espíritos. A pergunta que é feita é essa: haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Essa foi a pergunta que foi feita. Aí o espírito respondeu: sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal.
vou parar aqui a leitura da pergunta. Então, para nós, temos a dimensão material, dimensão espiritual e Deus. Dentro da nossa doutrina, existe exatamente o conceito espírita. Aceitamos que existe o universo material, o princípio material, o universo espiritual, que eu já vou explicar para vocês, e Deus Criador. E lá, né? Tradição na boca, que a gente se acostuma mais, que é a mais organizada. Tá? Universo material. Aí, universo espiritual, Orum. Deus, Olorum. Exatamente o mesmo conceito. Olorum é o Criador. Olorum seria o Senhor do Orum, mais ou menos, né? Orum, o Senhor do Orum. Orum, o mundo espiritual, onde ficam todos os espíritos, os orixás, né? Eles acham também que tem uma cópia da pessoa que nem coincidia até com a gente, que eu vou falar mais para frente de um conceito chamado campo estrutural. Seria um duplo de todo mundo que vive aqui, os espíritos, os eguns, né? Tudo aqui no mundo espiritual chamado Orum. Tá? E o universo material, que é a vida nossa, que é chamado a ele. Então, esse conceito está lá na tradição, está no Espiritismo e está na doutrina dos 7 reinos sagrados. Tá? Para nós, temos 2 princípios diferentes. Então, a gente vai agora desenvolver esses conceitos aqui, para a gente saber exatamente o que é a matéria e o que é o espírito, porque as pessoas confundem, por incrível que pareça, as pessoas acabam confundindo as coisas. Hoje em dia, infelizmente, com a teoria quântica, a física quântica, os leigos, né, as pessoas acabaram todo mundo virando físico quântico. Então, todo lugar aí, é isso, é aquilo, é teoria disso, teoria daquilo, é isso, é aquilo. É uma teoria dificílima, matemática, os próprios físicos têm dificuldade de interpretar aquilo. Então, o mundo quântico não é igual ao mundo daqui, macro, nosso mesmo mundo. Então, certas leis, certas regras sempre planos se aplicam aqui. E a gente já toma muito cuidado, porque virou moda. Tudo é possível agora na física quântica. Então, muita gente acaba se perdendo. E eu já vi por aí visões de que o espírito, por exemplo, é matéria. O espírito é uma forma de energia. A energia é matéria. Reais, tem lá. A energia é MC quadrado. Ou seja, energia é matéria vezes botada luz ao quadrado. Então, energia e matéria é a mesma coisa. Então, se energia e matéria é a mesma coisa, está aqui, ó. Não aqui. Então, olha, Deus não é energia. Espírito não é uma forma de energia. Olha só, conceito, questão conceitual. Por isso que eu quero esclarecer isso com vocês e a gente vai desenvolver isso aqui. O que mais? Luz. Luz espiritual. Tem muita coisa assim que a gente vê aí na literatura hoje em dia, que o espírito escreveu, ou a pessoa que escreveu, usou da analogia. Pegou o que era a nossa vida material e para tentar, de alguma forma, porque falta palavras, né? Para tentar explicar o que estava acontecendo lá, fez uma analogia com o que existia aqui. E um montão de gente foi na onda e materializou o mundo espiritual. O mundo espiritual agora virou matéria. Está fácil. Tá? Então precisa tomar cuidado com alguns conceitos. É isso que eu vou reforçar aqui nessa aula de hoje. A ideia é essa. A ideia é essa. Inclusive, definindo alguns termos aqui, alguns nomes que são da doutrina, tá? Que são utilizados aqui dentro. São conceitos que estão no livro ali, para que a gente possa entender. Porque se a gente for buscar aí para fora, é tão confuso que muitas vezes a gente não entende. Que nem essa dualidade aqui, ó, é ponto fundamental, ponto pacífico. Dimensão espiritual é uma coisa, o mundo espiritual é uma coisa, o mundo material, a matéria é outra coisa. Isso pode misturar, não. O espírito não vira matéria e matéria não vira espírito. É importante também. Esses conceitos. Isso tudo que eu estou falando, então o que é a matéria? Eu já falei, energia é matéria. O que mais? Vamos ver aqui, o que nós temos aqui? A pedra é matéria? A pedra, né? O que mais? Vamos pôr aqui só para a gente dar uma ideia para o ferro, a água, o ar, o fogo. O que mais que é matéria?
Vamos falando. O que mais está no campo da matéria? Matéria todo mundo conhece. O que mais tem aí? As plantas. Planta está dentro do universo material. Parece coisa simples, básica, mas não é. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O que mais nós temos aqui? Luz é matéria? Luz é matéria ou não é? É. Luz é matéria. Ou seja, pertence ao universo material. Vamos dizer assim, né? Luz pertence ao universo material. Por quê? Luz é uma onda eletromagnética. Então vamos chegar lá também. O que mais eu tenho aqui dentro do universo? Eletricidade pertence ao universo material? Sim, eletricidade. Ó. Eu vou falar bastante de eletricidade hoje. Minha aula hoje é mais voltada para isso. Eletricidade pertence à dimensão material? Pertence. Lá tem eletricidade? Não. Água, né? Água, pedra, luz, calor. Lá tem calor? Não. O que mais? Eu falei de eletricidade, eu vou abrir. A luz já é uma onda eletromagnética, né? Mas eu quero reforçar a questão da onda eletromagnética, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. A eletricidade, o magnetismo. A gente fala muito em magnetismo. Magnetismo tem do lado de lá? Magnetismo fica de rima. Né? Tanto o magnético do planeta, a bússola, não, pertence ao universo material. Fala. Pensamento, você deixa eu? Já vou te dizer o que é o pensamento. Exatamente, vou chegar lá. A pedra pensa? A pedra pensa? Eu vou chegar lá. Eu não cheguei lá, eu estou aqui, ó. Eu estou desse lado, para a gente poder separar bem as coisas. O que mais eu encontro, coloco aqui dentro? Tudo aquilo que a gente vê, que a gente pega, que a gente consome aqui no dia a dia, tudo aquilo que a física, na física, estuda isso aqui no universo material. Quem estuda o universo espiritual, que eu saiba, é o espiritismo, né? E a parapsicologia. Vamos dizer assim, né? Certos fenômenos tentando dar uma visão materialista, né? Então precisa tomar cuidado com isso. Então, mas aqui, ó, o universo material, tudo isso que eu coloquei, eletricidade, magnetismo, ondas eletromagnéticas, luz, calor, pedra, água, as flores, os animais, o nosso corpo, nós todos que estamos vivendo aqui, nós temos o nosso espírito, mas temos o corpo material pertence aqui. Tá? Entendendo bem? E do lado de lá? O que eu tenho do lado do universo espiritual? Aqui, na dimensão espiritual. O que eu tenho lá? Tem? Isso, a alma, mas vamos traduzir a alma com um outro conceito. O espírito. Se é o universo espiritual, é o universo do espírito. Porque a alma tem visões diferentes, né? Tem gente que define a alma como espírito encarnado, ou espírito. Então tem a alma espírito não, dentro da visão do espírito, né? Então aqui eu tenho o espírito. Está certo ou está errado? No universo material eu tenho a matéria. É isso? No universo espiritual eu tenho o quê? O espírito. Ou alguém discorda? Não, pode falar, de repente tem outras visões, né? Tem pessoal que tem apometria, que conhece a coisa. Eu sei que tem muitas visões aí, é por isso que a gente está falando. Eu estou passando uma doutrina, eu estou pondo meus tijolinhos para vocês irem entendendo, a gente vai chegar no futuro, daqui a pouco. Tá? Isso não é matéria. As frutas, os alimentos, as plantas, a água, o mar, o planeta Terra, as estrelas que a gente olha, o sol, a lua, tudo isso é aqui. Aqui nós temos o quê? O espírito. Tá? E o que mais? O que eu tenho lá na dimensão espiritual? Eu tenho pedras. Tá? Eu tenho pedra lá. Eu tenho luz. É a onda eletromagnética. Eu tenho som. Eu esqueci de botar o som aqui. O som é matéria. Velocidade. Oi? Velocidade. Exatamente. Som, o que é som? Vibração do ar. Se não tiver ar, não tem som. O ar é matéria. O som também é matéria. E aqui tem isso? Tem som lá no escritório? Uma coisa simples, básica. Todos nós somos espíritos, né?
É o mundo para onde nós vamos, é a dimensão de onde nós chegamos, somos todos religiosos, humanistas, e temos que responder essa pergunta aqui. E aí? Estão vendo como eu falo? Não é, em todas as turmas, é sempre assim que as pessoas acabam pensando nisso. Infelizmente, o humanista se preocupa muito, com a abóbora que ele está oferecendo, com as velas que ele está acendendo, com a cachaça que ele está colocando lá, com o charuto dele lá, e esquece questões importantes, para ele poder ter aquela fé bem firme e sólida. Tá? Isso aqui é importante, são fundamentos bem rígidos, para você não poder cair no futuro. Tem que ter firmeza, tem conceitos bem firmes, para poder fazer as coisas com segurança. Eu sempre digo isso. Infelizmente a gente sabe. Pega daqui um pouquinho lá, pega um pouquinho de cá, no final, coisas básicas, entre aspas, não é tão básico assim, né? Conceitos filosóficos, religiosos e tal. A pessoa não tem. Quando alguém pergunta, não sabe dar a resposta. É aquilo que eu falei do dirigente que está lá, que antigamente era assim, né? Ainda hoje. Aí o filho quer saber alguma coisa, ele não consegue responder. Você vai ver depois, você virou. Mais para frente, quando você chegar daqui tantos anos, você vai encontrar a resposta. E nunca vai chegar. Ele mesmo não foi buscar essa explicação. Então eu falei, o curso nosso, a minha proposta é dizer cada isso. Eu quero fazer com que os humanistas, ou não, os espíritas, todos que vêm aqui, façam uma reflexão. Né? Isso faz parte da vida. Nós estamos fazendo parte disso. Isso é um deserto, nós estamos incluídos. Então a gente tem que ter essas respostas. Mas eu sou um bandista. Mas e daí? Bandista não é religioso? Não convive com os espíritos? Da onde vêm os espíritos? De onde vêm os espíritos? Do mundo espiritual. Eles estão lá. Ou eles estão aqui no universo material? Não, estão lá. Que é conceito básico. Fala, eu estou provocando para ver se alguém fala alguma coisa. Por espírito, você entende tudo pelo lado espiritual, ou esse lado espírito é espírito? Vamos lá, eu vou responder. Eu fiquei provocando para ver se alguém me fazia uma pergunta. Então vamos lá. Aí encaixaria a fé, o pensamento. Nós vamos chegar lá. O pensamento sim, a fé também. A fé é uma qualidade do espírito, é uma coisa que ele tem. Nós vamos chegar aqui, ó. Entendendo que a matéria está aqui. Tudo isso que a gente está vendo, essa estrutura, tudo isso pertence ao material. Lá, nós temos a gravidade, ó. Gravidade é material? A gravidade, ó, está puxando, é gravidade, é material, campo elétrico, campo magnético, tudo isso pertence ao universo material. E aqui, o espírito. O que o espírito faz, gente? Qual é a característica do espírito? Ele pensa. Você falou pensamento? Ele tem processos mentais. Ele diz assim. Ele tem uma ação mental. O pensamento é uma ação mental. Por exemplo, 1 mais 1 é 2. É um pensamento. Estou pensando e estou fazendo uma atividade mental. Então isso é uma característica de quem? Do espírito. Do espírito. O que mais o espírito faz? Qual é a outra característica? Sentimento? Energia. Sentimento. Emoções e sentimentos. Então eu vou botar aqui. Ele tem uma característica emocional. Mental e emocional. Então, tudo que está ligado aos processos mentais, pensamentos e aos processos emocionais e sentimentos pertence ao espírito. Uma pedra pensa, uma pedra se emociona. Não. Quem se emociona? O espírito. Quem pensa, quem cria as coisas mentalmente? O espírito. Tá? Então, isso aqui, olha, é muito importante. Muito, muito importante. Aqui eu tenho isso. Lá eu tenho aquilo. Isso aqui é uma coisa. Isso aqui é outra. Matéria não vira espírito. Espírito não vira matéria. Esse comunismo. Vai haver uma interação. A gente vai chegar um pouquinho mais para frente dessa interação. Esse interage sobre esse. E esse interage sobre esse. A gente vai falar disso mais para frente um pouquinho. Agora, é importante falar disso, por quê? Você pega a literatura, todo tipo de literatura, pega espírita, né? Mais espiritualista,
O autor está lá falando as coisas, tal, o nosso lar, né, o aeroporto, o hospital, as pedras, a cachoeira, a caverna, tal. Isso tudo existe lá materialmente. O Espírito vai lá, vai cozinhar para fazer uma comida, vai comer. Vai ter um pedreiro lá para pôr tijolo sobre tijolo, para construir um hospital espiritual. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu vou explicar isso mais para frente, como é que é feito isso daí lá. Mas lá não existe isso, tá? Da maneira que nós entendemos. Lá tem um mecânico para trocar o pneu do carro, o aeroporto lá que está passeando lá, não sei. Tá? É isso que eu estou falando para vocês, precisa refletir sobre isso. Tá? A gente precisa refletir sobre isso. Eu peguei exemplo espírita, mas o meu livro está cheio. Quando você fala de Exu, dos cativos das cavernas, né? Então você toma muito cuidado também. Ou os outros espíritos também, nas regiões daqui, de lá. Então, envolve tudo. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês, que do lado de lá, do lado de lá não, a dimensão espiritual foi tudo junto. Tá? Temos a dimensão tempo e espaço, a gente chama de material, e a dimensão espiritual, está junto. Nós não estamos juntos aqui? Estamos juntos. A gente pega, por exemplo, aqui, ó, uma onda de luz, uma onda de rádio, eu esqueci de falar, onda de rádio, de televisão, de micro-ondas, é tudo material. Elas estão aqui, ó. O campo eletromagnético está vibrando. Isso eu posso falar porque eu sou engenheiro eletricista. Não vou entrar no método, não vou discutir teoria de falar, mas não foi. Então é vibração eletromagnética, que é material. A gente estuda, é codificado, é medido, é pesado, né? Tem o elétron lá. Eu vou falar daqui a pouco do conceito de campo para vocês. Então, isso tudo está aqui dentro. E lá? Lá já não tem nada disso. E como é que os espíritos falam? Tem a colônia, nosso lar, ou tem a determinada região. Não, quando a gente não encontra tanta coisa, enquanto assim, a Ruanda, mas é uma coisa muito ampla, ninguém precisa exatamente, né? Vai embora para a Ruanda, né? Mas a gente não encontra muito, o espiritismo que entrou mais nessa área, nos romances. Agora, por que existe esse tipo de coisa? Porque o autor espiritual, ele sabe explicar para nós que estamos presos aqui na matéria. Então ele fez uma analogia. Né? Mas aquilo não existe lá da mesma maneira que existe aqui. Tá? Fica então a reflexão, como é que vocês refletam sobre isso. O Espírito está vivendo lá, ele tem um corpo igual ao nosso. Tá? Nós sabemos aqui, ó, eu vou falar do Espírito mais para frente. Tá? Por enquanto, eu vou falar que o Espírito ele gera campo mental, emocional, e que o Espírito é essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha aqui. Tá? Por que eu pus uma bolinha? Porque tem gente que acha que o Espírito tem orelha, olho, nariz e boca. O Espírito tem boca, tem nariz, tem olho, tem ouvido. O Espírito quer respirar? Se ele morre? Tá? O Espírito ouve com o ouvido, com vibração do ar. Será que tem ar lá? Mas ele não respira. Olha quantas interrogações, tá? É de propósito, eu fiz questão de ler, para provocar, tá? Porque infelizmente o pessoal vai lendo, e eles quiseram materializar o mundo espiritual. Materializar o mundo espiritual. Então, nesse ponto aqui, eu pus uma bolinha por quê? Para dizer que o Espírito é indivisível. Ele é único. Eu vou falar isso mais para frente um pouquinho quando eu falar da evolução espiritual. O nosso corpo, o que é? Um organismo. São órgãos. O Espírito não. O Espírito ele é indivisível. É um ponto que tem processos mentais e emocionais. Ele se emociona e ele cria. Ele elabora processos mentais. Eu vou explicar isso agora na sequência aqui da aula. Tá? Mas no momento eu queria só provocar e quero que vocês reflitam sobre isso. Tá? Do que tem lá e do que tem aqui. Tá bom? Vamos na sequência então aqui. Eu acabo às vezes me perdendo o fio da meada. Me empolgo. Eu esqueci de fazer um comentário quando eu falei do Orum. Está aqui na luz. Orum e o Oiê. Na tradição, né, do Yorubá, ele diz que tudo que tem ali é o Ará e lá o Ará Orum. Esse é o termo que dá. Ará Orum
Araia, tá? Mas o que me interessa é esse conceito de matéria, espírito e Deus. Tá? Ô Lorum, não, agora também chamando de Zano, Tupã, Deus, tá? É o Criador. Tá bom? Já que nós estamos falando de Deus, né? Antes de entrar na parte da física, do campo, elétrico, vamos falar um pouquinho de Deus aqui. Estou com vontade depois de falar dessa parte material. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu acho que ficaram com dúvida assim, hein? Eu falei que não tem nada estipulado lá, que só tem emoções e pensamentos. Não, eles preconizam que o mundo espiritual é criado proveniente do fluido cósmico, espiritual, e a criação é feita pelos espíritos. Ação dos espíritos de Deus. Tá vendo? Vou chegar aí, exatamente. Aqui nós temos um conceito chamado campo estrutural. Eu vou na sequência explicar isso. Tudo que tem lá é criação dos espíritos, mas o processo mental e emocional. Eu vou explicar isso para vocês, né? São projeções mentais. Criações, nós acreditamos em criações. Esse conceito é importante, então eu vou falar da magia. A magia, dentro do nosso conceito, vem aí. Então é uma coisa profunda depois disso. Mas eu preciso ir definindo, ir explicando, ir separando, porque a maioria das pessoas chegam aqui com essas ideias. Né? E do lado de lá vai ter tudo. Isso como é aqui, materialmente, sólido. Não é. Lá tem estruturas criadas por espíritos. Eu vou explicar isso. Tá? A gente vai explicar. Mas é importante saber isso. O espírito não come, o espírito não bebe. Tá? A não ser aqueles que estão muito presos aqui na Terra ainda. Mas isso não é o espírito. É uma fase ali intermediária, que eles estão tão apegados aqui que acham que eles estão vivos. Acham que eles estão vivos. Por isso que sempre tem determinada necessidade. Eu vou falar sobre isso também na sequência. Tá? Agora, esse conceito é importante. Tá? Tem que limpar de vez isso. Espírito é uma coisa, matéria. Não é nada de achar que o espírito vai virar matéria, que matéria vai virar espírito, que do outro lado o espírito emite luz. É comum isso também. O espírito emite luz. O pessoal acha que é igual essa luz aqui. Luz fluorescente não é. É a luz da sabedoria, do conhecimento. Quando você fala que o espírito tem luz, ele tem o quê? Conhecimento. Ele tem luz, conhecimento, é isso. A luz do espírito é essa. Não é a luz incandescente. Eu leio que até certo. Não é essa luz. Isso é importante. Lá não tem onda eletromagnética. Também não é a luz do sol. Também não é a luz do sol, porque o sol é material, um processo de radiação, né, filho? Então aí que a gente vai chegar, tá? Daqui a pouco a gente vai abrir o que existe entre lá e aqui. O importante é entender essa relação entre a dimensão espiritual e material. Deus. É fácil falar de Deus? É fácil falar de Deus? Não, né? Por que é difícil falar de Deus? Deus é o Criador. Nós estamos aqui embaixo, nós não somos nem um grãozinho de pó. Desse universo que eu falei que é infinito e eterno. O universo é infinito e eterno. A gente fala eternidade, não dá para medir o tempo que passou. Quantos espíritos já não passaram atrás da gente? Já evoluíram? Muito antes da Terra ser formada. Eu vou falar disso já de novo. Quanto? É eterno. Passado aí não dá para medir quando começou. Quantos espíritos assim de energia, de pura luz, vamos dizer, luz? Pura luz é puro conhecimento, tá? Não é essa luz aqui não. A gente usa os termos que a gente está acostumado a usar para passar, né? Para facilitar. Mas as pessoas materializam. E eu quero provocar nessa aula para tirar essa materialização do espírito. Nem quando se falar em espírito, pensar processos mentais, criações e processos emocionais e sentimentos. O espírito sente, o espírito se emociona e o espírito faz criações. Né? Pensamento. Isso que é o espírito para mim. Tá? Agora a gente vai explicar depois como é que começam as coisas a acontecer do lado de lá. Deus, é difícil. Então a gente não tem condições de, eu não tenho pelo menos, falar de Deus para vocês, devido à minha própria limitação. Como é que eu vou explicar o Criador? Ele pode me explicar, porque foi ele que me criou. Agora eu explicar ele? Bom, então fica difícil. O que a gente pode fazer é tentar relacionar algumas características
né? Qualidades, né? Sempre partindo da gente para ele. Então, Deus, primeira característica que a gente vai ter, ele é o quê? O Criador. Deus é o Criador. Então, tudo que existe foi ele que criou. Primeira coisa. Tá? É o Criador. O que mais? É outra característica super difícil de entender. Ele é incriado. Ele não foi criado por ninguém. Por que ele não foi criado por ninguém, Deus? E não seria um outro Deus. Se alguém criou Deus, foi um outro Deus. E a Umbanda é monoteísta, ela acredita no único Deus, Deus. O único Deus, que é esse aqui, o Criador. Então ele é incriado, nós não temos ainda a resposta para isso. Né? Se o outro ente, alguma outra entidade criou ele, o outro seria Deus, não ele. Então esse é um ponto também importante. Como é difícil falar de Deus, né? Mas a gente tem que pelo menos definir esses conceitos para que todo mundo tenha aqui isso. O que mais? Ele não é material. Deus não está aqui, na matéria. Ele não tem corpo material, que nem nós temos. A Igreja Católica personificou, né? Deus barbudo, cabelo e tal, mas ele não é material. Tá? Se lá no Orum você tem os orixás, os espíritos, os eguns, tudo lá, né? Os cumbos, os exus, os caboclos, tudo lá, Deus deve estar na dimensão espiritual. Com certeza. A matéria é uma criação dele, mas ele não é matéria. Tem consequências falar que ele não é material. Na realidade, está parecido a imagem de Deus mais próximo, é aquela aura que é assim, aquela que eu não sei o nome, que é um ciclo aqui e depois tem os raios saindo. Eu sei o que você está falando, eu entendi. Aquela é mais a formação de Deus. Olha só, mas eu estava falando do Deus judeu. Falei como o catolicismo trouxe, né? Tem a influência do judeu. Então, com certeza, né? Então, vai lá. O que mais que a gente pode falar de Deus? Olha, são alguns conceitos, para a gente poder liberar todo mundo aqui. Deus é infinito. Se o universo é infinito, Deus também tem que ser infinito. Deus você não pode limitar Deus. Né? Olha a dificuldade, né, de se chegar a Deus, né? O que mais? Ele é eterno. Já falei, se o universo é criação dele, o universo é eterno, Deus também tem que ser eterno. Né? Qual outro conceito que a gente põe aqui? Ele é o mantenedor da vida e de todo o universo. Tá? Toda a energia vem de Deus. Isso aqui é importante, hein? Ele mantém toda a vida e todo o universo. Como ele faz isso, é um detalhe que vai ter depois com os orixás também. Mas toda a força, toda a energia do Deus. Senão Deus não tem ninguém. É que a gente fala, né? No popular, né? Tá? O que mais? Ele é único. Acabei de falar, né? Ele é único. É monoteísta, não pode ter dois deuses. É um Deus só. A religião do Umbanda, ela é monoteísta. Ela acredita no único Deus. Depois temos os orixás. E depois temos as entidades. E a gente vai explicar isso no transcorrer aqui. Tá? O que mais? Isso aqui é importante também. Isso dá polêmica. Não tem. Deixa eu não pular nada aqui. Sexo. Não tem Deus homem, Deus mulher. Não existe isso. Deus é único e não tem sexo. O sexo pertence à matéria. Ele é único. Eu vou depois explicar a questão do sexo quando a entidade desce para o plano material, para se polariza. Uma outra aparelho vai falar mais para frente. Mas Deus não tem sexo. Tá? Não tem Deus mulher, não tem Deus homem, né?
não tem isso. Tá? Deus é único. Tá? É uma coisa só, é energia, é luz. Ele está tão longe, gente, mas tão longe da matéria, que é um absurdo você imaginar Deus com noções de matéria, de animal, né, do corpo animal.